Vamos começar. Olá, pessoal. É uma honra apresentar mais um coloquinho. E hoje a gente trouxe a Ana é doutoranda aqui no Instituto, aluna do Felipe Rosa e do Paulo Américo. Fez mestrado aqui e a graduação. Enfim, Ana, pode começar. Obrigada. É um prazer estar apresentando o coloquinho para vocês. Espero que seja proveitoso. Um segundo, desculpa. Você tem lista de presença. Eu esqueci disso. Tem lista de presença, a gente vai passar a lista de presença. E se vocês quiserem certificado, é só marcar na lateral. Não tem como. Bem, como a Larissa falou, meu nome é Ana, eu sou aluna aqui de doutorado da Física, aluna do Felipe, do Paulo Américo, e eu vou falar hoje para vocês sobre forças dispersivas e flutuações quânticas. Vamos entender um pouco de como materiais neutros e não magnéticos podem se atrair ou se repelir. Bem, para vocês saberem um pouquinho como vai ser minha apresentação, eu vou falar das motivações, uma breve história da interação dispersiva e vou falar um pouco como se deu, alguns cálculos iniciais nessa área, e depois eu vou falar mais especificamente dos cálculos que estão sendo realizados aqui pelo grupo e quais são os modelos utilizados. E, por fim, os trabalhos futuros, planos, ok? Bem, a interação dispersiva, apesar de ser uma interação de origem quântica, a gente tem certa dificuldade de enxergar essa interação de uma forma macroscópica. Ela interfere de forma bem importante em vários fenômenos físicos de diversas áreas. Ela é, por exemplo, a única força de interação que ocorre na condensação de gases nobres. Se sabia já antigamente que deveria existir alguma força de interação para que ocorra essa condensação, e tentava-se descobrir de que origem era essa força, já que os gases nobres eles têm todas as camadas eletrônicas preenchidas, Então, a princípio, não teria por que ter uma interação colombiana e ocorrer essa condensação, por exemplo. Bem, estão sendo realizados experimentos em escalas cada vez menores e essa interação ela ocorre justamente nessa escala, de curtas distâncias, ela interfere, por exemplo, na manipulação de átomos individuais, na área da matéria condensada. Ela também interfere em vários experimentos na fabricação de filmes finos, por exemplo, na matéria condensada. Ela interfere no processo de adesão de certas substâncias em substrato para construir esses filmes finos. E cada vez mais tem se desenvolvido a nanotecnologia, na qual usa nanocircuitos e os componentes sofrem de uma forma que a gente deve considerar que interfere no circuito. Esses componentes eles sofrem essa interação dispersiva. Então, algumas motivações aqui para a gente estudar esse assunto. Bem, inicialmente, se você pensar com a ideia do eletromagnetismo clássico, se a gente tem dois materiais neutros, a gente aproxima eles não têm, eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, e eles não têm nenhum momento de dipolo ou de multipolo, de ordem superior, então eles não vão interagir entre si. Só que, se a gente for ver do ponto de vista da mecânica quântica, existem, apesar desses materiais estarem neutros, existem flutuações desses multipolos. E essas flutuações elas acontecem porque os materiais eles são formados dessas partículas carregadas, e pelo princípio de Heisenberg,
a gente sabe que essas partículas, né, elas não têm uma posição bem definida. Então, a posição relativa do próton e do elétron, ela tem flutuações, tá? E isso faz com que ocorram surgimentos de dipolos ou multipolos flutuantes, tá? Bem, mesmo que na média esses dipolos sejam nulos, essa correção, né, devido às flutuações no valor do momento do dipolo, faz com que esses átomos sintam, né, força de atração ou de repulsão. Então vão ocorrer polarizações instantâneas, tá? E essas polarizações também, inclusive, podem induzir polarizações em outros átomos, né? Então, isso faz com que existam, de uma forma bem rápida, né, num curto espaço de tempo, mas que exista uma interação colombiana, tá? Essa interação, essa força que surge por conta dessas flutuações, a gente dá o nome de força dispersiva. E aí é interessante que a gente vê que a força dispersiva, ela nada mais é do que uma interação colombiana, uma força, né, que tem a origem colombiana, mas ela surge por conta de um fenômeno quântico. Bem, a primeira conta realizada a respeito da força dispersiva foi realizada por London em 1930, onde ele fez a conta para 2 átomos. Ele considerou distâncias pequenas. Eu vou explicar melhor o que a gente considera nesse caso distâncias pequenas, ok? E distâncias pequenas o suficiente para considerar que essa interação é instantânea, né? Então a gente vai usar aí a eletrostática para essa interação. Ele considerou então a energia de interação entre 2 dipolos. E aí, para vocês lembrarem como se dá essa energia, né, de interação entre 2 dipolos, eu escrevi a fórmula clássica aqui para vocês, né, onde D1 e D2 são os momentos de dipolo do átomo 1 e do átomo 2, e R é o vetor de deslocamento da posição relativa entre os 2 átomos. Bem, então o que o London fez? Ele considerou o hamiltoniano de interação como sendo essa energia de interação entre os 2 dipolos. Nesse caso, né, quanticamente, se tratando quanticamente, os momentos de dipolo agora são operadores. E a gente consegue enxergar o fato do material não ter um momento de dipolo permanente, porque o valor esperado desse dipolo, do dipolo de um átomo no estado fundamental, ele é nulo, ok? Então, o que o London fez? Ele fez esse cálculo usando a teoria de perturbação, considerando correções, a primeira correção, né, que não seja nula, usando esse hamiltoniano de interação. Então ele encontrou uma energia que cai com R a 6, ou seja, lembrando, né, R é a distância entre os átomos, ou seja, cai muito rapidamente com a distância, e isso significa que essa energia, ela é uma energia que para longas distâncias, né, ela não tem muita influência, mas ela é muito importante para distâncias curtas, tá? E a gente observa aqui, né, que a energia encontrada é negativa, então surge uma força que é atrativa, ok? E o caráter quântico dessa fórmula, dessa energia, entra aqui nesses L's aqui, né, da fórmula, que tem o H cortado, tá? Introduzido aqui nessa fórmula.
Bem, então essa foi a primeira correção não nula da energia, né, que ele encontrou usando a teoria da perturbação. Acontece que na década de 40, o laboratório da Philips estavam realizando vários experimentos com colóides, e esses cientistas, o Verwey e o Overbeek, eles obtiveram resultados experimentais que não estavam de acordo com o resultado que London obteve. E no resultado deles, a energia de interação caía mais rapidamente, caía com R7. Então, o que eles sugeriram, né, eles pensaram na hipótese de isso ser devido ao fato de London não ter considerado efeito de retardamento. A conta dele era no regime não retardado, isso porque ele considerou curtas distâncias, né? Bem, então seria necessário um cálculo considerando o efeito de retardamento. E quando que eu poderia ou não considerar o efeito de retardamento, né? Quando que eu descubro se esse efeito de retardamento interfere ou não no meu sistema? Bem, nessa conta realizada para dois átomos, em que a distância deles são R e a frequência natural de oscilação deles é ω0, a gente vai ter o seguinte: a gente sabe que o tempo de viagem do fóton, né, para troca de informação entre os átomos, é R, que é a distância, sobre C, a velocidade da luz. E o tempo de viagem do fóton, para que essa interação seja instantânea, vai ser 1 sobre ω0, que é a frequência natural de oscilação do átomo. Ou seja, levando em consideração essas duas informações, a gente tem que R tem que ser muito menor do que C sobre ω. Se isso estiver de acordo, eu não preciso levar em consideração o retardamento. Senão, sim, eu preciso levar em conta o retardamento. Bem, então, Casimir, ele, em 1948, ele fez uma conta com Polder, inicialmente, né? Em que ele levava em conta esse efeito de retardamento. E ele considerava também, agora, o campo eletromagnético quantizado. Eu vou falar um pouquinho do campo eletromagnético quantizado mais à frente. Ou seja, ele usava da eletrodinâmica quântica para realizar os cálculos. São cálculos bem mais complexos, né? E ele obteve, levando em consideração, né, e com o efeito de retardamento e o campo eletromagnético quantizado, ele obteve o resultado esperado lá do laboratório da Philips. Tá? Ele, nesse mesmo ano, ele publicou dois artigos muito importantes, né? Um é da interação entre dois átomos, né, que ele fez com Polder, e o outro é de uma outra conta que eu vou falar também um pouquinho mais à frente. Bem, a gente sabe, né, que a radiação da onda eletromagnética ela pode ser considerada não só como ondas, né, mas ela se comporta também como pacotes de energia, né? A gente chama as unidades em quântica de quanta, especificamente, né, esses pacotes de energia das ondas eletromagnéticas de fótons. Bem, quantizar o campo eletromagnético é considerar que os modos normais de oscilação da onda eletromagnética, cada modo normal de oscilação da onda eletromagnética vai ser associado com um oscilador harmônico quântico. Isso, né, se descobriu que a onda eletromagnética ela se comportava como um oscilador harmônico quântico. Para esse oscilador quântico, a gente tem, se a gente tiver um oscilador clássico, né, a gente vai ter uma curva de energia, né, que é uma parábola assim, onde é possível o sistema ter todas as energias previstas aqui nessa curva, nessa parábola, certo? Mas o oscilador harmônico quântico não é permitido o sistema ter todas essas energias. Essa energia passa a ser quantizada. Então, a gente passa a ter níveis, né, de energia
aonde esses níveis, né, vão subindo meio de H cortado ômega. Então, a energia, né, do somatório, né, de todos os osciladores, de todas as frequências, de osciladores harmônicos de todas as frequências, se dá por essa fórmula, tá? O ômega vai ser a frequência de cada modo normal e o N vai ser o número de fótons para cada ômega, para cada modo normal, né? Então, N igual a 3 significa que tem 3 fótons, né? E assim por diante. N assume números inteiros. Bem, se a gente tem um sistema, o que é muito interessante quando a gente faz essa análise, né, descobre que a onda eletromagnética ela se comporta como oscilador harmônico quântico, é que mesmo que se a gente tirar todos os fótons do nosso sistema, né, imagina um espaço onde não tem nenhuma matéria e a gente tira também todos os fótons desse espaço, mesmo assim a gente ainda vai ter energia, né, relacionada a esse espaço, energia nesse espaço. E essa energia vai ser meio de H cortado ômega, tá? Onde ômega podem ser todas as frequências, né? Vão ser todas as frequências que estão imersas nesse espaço. Isso significa que não é possível a gente obter uma energia zero, né? Vai ter sempre essa energia mínima. Bem, para esse espaço vazio, né, sem matéria, sem radiação, a gente vai ter ainda assim essas flutuações quânticas do vácuo. Tá. Desculpa, só um minuto. Bem, então, Casimir usou essa ideia das flutuações quânticas do vácuo, dessa energia de ponto zero que a gente chama, essa energia mínima, que é meio de H cortado ômega, somando, né, todas as frequências. Ele usou essa ideia para poder fazer uma conta bem mais simplificada. Por quê? A gente viu que eles realizaram contas usando átomos, né? Mas como faria essa conta para corpos macroscópicos? Você poderia pensar que eu poderia ver individualmente cada molécula, que força estava agindo sobre ela, né? Por exemplo, uma molécula, né, de uma determinada placa vai sofrer força de todas as outras moléculas e eu faço o somatório de todas as forças que estão agindo sobre ela, né? Eu poderia fazer uma conta, né, dessa forma. Mas essa interação, essa força dispersiva, ela não é aditiva, né? Eu não posso simplesmente somar todas as forças individualmente como se o resto não existisse. Bem, então ele resolveu usar, né, a energia de ponto zero e fazer a seguinte análise, né? No meu espaço vazio são permitidas todas as frequências. Então eu tenho esse somatório para todas as frequências, tá? A partir do momento que eu insiro um objeto nesse espaço, né, por exemplo, essas duas placas, né, e gera uma cavidade nesse espaço, eu estou limitando as frequências possíveis existentes nesse espaço. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, né, a partir do momento que eu coloco condições de contorno, né, eu estou mudando as condições de contorno, por exemplo, as cordas do violão, né, elas estão presas nas extremidades, né, eu toco essas cordas de violão, elas vão vibrar, certo? Mas elas não podem vibrar em todas as frequências. Tem certas frequências que são permitidas, tá ok? Então, se a gente calcular a energia do espaço sem as placas, e depois calcular a energia do espaço com as placas, que vão ter certas frequências possíveis, mas nem todas, e fazer a subtração, a diferença dessa energia sem as placas e com as placas,
eu consigo descobrir qual é a energia de interação entre elas, tá? Bem, foi realizado experimento, né? Eu esqueci de falar. Especificamente, essa conta que o Casimir fez, uma conta muito famosa, né? De 1948, ele considerou essas placas paralelas, essas placas elas são infinitas e condutoras, tá? E foi realizado um experimento em 1958 em que tiveram resultados muito interessantes, tá? Mas esses experimentos envolvendo placas paralelas são muito complicados de serem realizados porque as distâncias são muito curtas. Então, imagina, né, você ter que colocar placas paralelas muito próximas é bem complicado. Além disso, é claro que experimentalmente, né, a gente não consegue, a gente não pode considerar que as placas são perfeitamente condutoras, né? E existe também irregularidade nas placas, né, etc. Então, falando um pouco da complicação do experimento. Aqui na UFRJ tem um laboratório, que é o laboratório de pinça ótica, em que ele permite usar forças, medir forças da ordem de 1 femtonewton. Eu botei o igual, eu não sei porque depois eu esqueci de escrever, mas eu queria escrever ali que 1 femtonewton é igual a 10 a menos 15 newtons, ou seja, é uma força de uma ordem muito pequena, né? A gente viu que é uma força que influencia vários fenômenos da física, mas é muito, muito pequena. Esse laboratório de pinças óticas, né, que é capaz de medir forças nessa ordem, ele tem um sistema que consiste do seguinte: é um coloide, você tem um coloide, né, uma placa com um coloide. O que é um coloide? O coloide é um líquido que contém esferas dielétricas imersas, tá? E esse líquido contém íons. Então, o esquema é mais ou menos esse, tá vendo? Aqui é o coloide. Essas são as esferas que estão dentro do coloide, né? Faz parte do coloide. E esses em laranja são os íons. E a medida ela é realizada, da força de interação entre essas esferas. Essa medida ela é feita pinçando, né? Daí vem o nome da pinça ótica, pinçando com um laser uma das esferas e aproximando elas. Se a gente souber todas as forças que estão agindo nesse sistema, né, que está relacionado também com o líquido, tem não só a força de interação dispersiva, da interação dispersiva está agindo aí, mas tem outras forças também. Se a gente conhecer todas essas forças, né, que estão agindo nesse sistema, a gente vai conseguir descobrir qual é a força dispersiva, tá, entre essas duas esferas. Bem, então é importante que a gente tenha um modelo teórico, tenha um resultado teórico que nos permite analisar os resultados experimentais obtidos no laboratório. E aí, para a gente ter bons resultados nos cálculos, né, inicialmente, a gente começou, né, realizando a conta com uma aproximação em que a gente considera essas esferas como semi-espaços, né? Isso, é possível a gente fazer essa aproximação se esse L, que é a distância entre as esferas, for muito menor do que o raio das esferas, né? Então, vocês imaginem, né? Vocês dando um zoom nessa esfera, elas bem próximas, né? Aqui elas no desenho elas estão bem distantes, né? Mas imaginem elas bem próximas. Então, você pode pensar nessas esferas como semi-espaços separados por esse líquido que é o eletrólito. Tá, e como que a gente vai calcular essa energia de interação entre esses dois semi-espaços, que na verdade são as esferas? A gente vai usar agora a energia livre de Helmholtz. Por quê? A energia livre de Helmholtz, ela, só enfatizando, né?
a gente vai usar a energia livre de Helmholtz, mas a gente vai usar o mesmo pensamento. A gente vai calcular a energia desses semi-espaços, ou seja, das esferas completamente afastadas, né, infinitamente afastadas, como se elas não estivessem no eletrólito, e elas próximas de uma certa distância L, tá? E aí a gente vai fazer a subtração dessas duas energias para encontrar qual é a energia de interação entre elas. E a gente vai usar a energia livre de Helmholtz porque se trata de um processo isotérmico em que a gente varia o volume. E a variação do volume é exatamente essa, tá? Esse volume, que é o espaço entre as esferas, vai ser infinitamente grande, né, sem elas, e depois vai ser um volume que vai ser determinado por esse L, que é o espaçamento entre os semi-espaços. Então, essa energia livre, ela é dada, eu posso pensar nela nesse caso, como o somatório das energias livres de cada modo normal, ou seja, a energia livre para cada frequência ômega, tá? Então, a gente precisa, é claro, saber qual é a fórmula que a gente vai usar da energia livre, mas a gente vai precisar então saber quais ômegas, quais são as frequências possíveis, né, que a gente vai usar no nosso cálculo. Então a gente tem um sistema que é assim, esses dois materiais são os dielétricos, que são nada mais do que as esferas numa escala bem próxima da outra, né? E esse meio que é o eletrólito. A gente precisa saber quais são as frequências permitidas nesse sistema, tá? Essas frequências, elas vão depender, né, como eu acho que eu não comentei, mas conforme eu vou afastando e aproximando as placas, os modos de vibração, né, das ondas eletromagnéticas possíveis vão mudando, porque eles vão depender justamente desse espaçamento, né? Então, a mesma coisa aqui, vai continuar dependendo, né, da geometria, do espaçamento e também das propriedades dos materiais. Bem, para cada modo normal, para cada ômega, a energia livre de Helmholtz vai ser dada por essa fórmula, onde o KB é a constante de Boltzmann, o T é a temperatura e o Z é a função de partição, tá? A função de partição, ela vai depender da energia interna do sistema, e a gente viu que a gente pode escrever a energia do campo eletromagnético quantizado como a do oscilador harmônico quântico, né? Ou seja, H cortado ômega N mais meio. Só que no nosso caso, o N, como não tem fóton de nenhum, a não ser as flutuações, o N vai ser igual a zero. Bem, quais são esses ômegas? Para a gente descobrir esses ômegas podem ser bem complicados. A conta de Casimir, por exemplo, foi possível saber quais são as frequências permitidas, os modos permitidos. Mas, no nosso caso, né, nesse caso, por exemplo, já fica bem mais complexo. Né, são contas bem mais complicadas e existe uma forma mais fácil de fazer esse cálculo, em que a gente usa, né, um artifício matemático, que é o princípio do argumento generalizado, que diz que a gente pode escrever uma soma, uma diferença, né, de somatórios, como uma integral. Então, no nosso caso, a gente vai ter a soma de... Uma dessas somas aqui vai ser nula, e esse F, né, é a energia de cada modo, tá? E essa função D, que aparece aqui, ela é uma função D, que ela vai ser nula exatamente nesses ômegas, nesses modos. Bem, então, fazendo, né, manipulações algébricas, a gente chega numa fórmula em que relaciona a energia livre total com essa função D. Eu vou explicar melhor o que é essa função D. É uma função em que ela é zero justamente nesses modos. Eu acho que na verdade eu já tinha falado, mas tudo bem. Bem, então, se a gente souber a energia dessas
desses semi-espaços, né, infinitamente separados, e da energia desses semi-espaços numa certa distância L, a gente faz essa subtração e encontra com a energia de interação, tá? Sabendo quem é essa função D. Então, para realizar essa conta, a gente usou a ideia de Van Kampen. Para ele, é possível encontrar essa função D, né? A gente vê que é possível, fazendo o seguinte passo. Usando as equações de Maxwell, usando as equações de Maxwell e as condições de contorno, tá? Então, se a gente resolver as equações de Maxwell usando as condições de contorno, a gente em algum momento vai encontrar essa função D que vocês vão ver. Essa conta, a princípio, né, ela foi feita considerando o não retardamento, né? Então, se tratando de eletrostática, né, a gente vai usar, para usar as equações de Maxwell, a gente vai usar os potenciais, e o que a gente vai ter que resolver vão ser equações de Poisson e Laplace. Tá? As equações de Laplace estão relacionadas aos dielétricos, que não tem carga, e a equação de Poisson está relacionada ao eletrólito, né, que está ali entre os meios, que vai ter uma certa densidade de íons, né, que vai depender do eletrólito. Então, para a gente resolver essas equações, a gente precisa de um modelo para essa densidade de íons. O modelo usado por Parseejo, desculpa gente, eu estou meio gripada. Vamos aqui, ótimo. O modelo usado por Parseejo anteriormente por Parseejo, e ele usou a distribuição de Poisson para descrever a densidade de íons, onde a densidade de íons ela é proporcional ao potencial. Então, a equação de Poisson ela fica com essa cara aqui, onde esse K é dado por essa raiz, né? E assim a gente consegue resolver a equação de Poisson, tá? A equação de Poisson-Boltzmann, né? Bem, mas esse modelo, né, que ele usou, ele leva em consideração que o sistema ele é local, ou seja, que os íons eles só sofrem interferência do ponto em que eles estão localizados. Tá? Só que ele não leva em consideração o movimento dos íons. Então, para a gente descrever uma densidade de íons, né, para obter uma interação dispersiva mais realista, a gente precisa levar em consideração a não localidade do sistema. Ou seja, o íon ele não sofre interferência só do ponto onde ele está localizado, mas das regiões ao seu redor. Tá? Isso significa, né, só para vocês terem um pouco mais de ideia, isso significa que num meio local a gente tem uma permissividade que depende da frequência, tá? Lembrando, né, ou comentando para quem não sabe, a permissividade ela vai ser diferente, né? Ela pode ser diferente para cada frequência. O meio se comporta, né, de forma diferente para cada frequência. Isso no meio local. No não local, a permissividade depende não só da frequência, mas também do vetor de onda, né, do K. Tá. E esse modelo hidrodinâmico, para a gente encontrar a densidade, ele funciona da seguinte forma. Ele leva em consideração que existem 3 tipos de força no eletrólito. Tá? A força de Lorentz, que nada mais é do que a força exercida pelo campo elétrico e magnético, a força devido ao gradiente de pressão que ocorre, né, nesse líquido, e a força de arrasto, que vai depender da viscosidade do líquido.
Tá? Bem, com esse modelo, a gente consegue descrever a equação de movimento dos íons e encontrar uma equação diferencial para a densidade dos íons. Então, a gente consegue solucionar, né, encontrar uma equação para poder escrever, uma fórmula para poder escrever a densidade de íons, usando esse modelo. E aí, a gente chega em soluções gerais dos potenciais, tá? Então, para a equação de Laplace, para a equação de Laplace a gente tem essas soluções, e para a equação de Poisson a gente consegue chegar nesse resultado. E aí, essas são as soluções gerais. Então, o que deixaria para a gente encontrar as soluções particulares, né, faltaria encontrar os coeficientes. A gente vê aqui os coeficientes ainda em aberto, né? E para isso a gente precisaria aplicar as condições de contorno, tá? Bem, as condições de contorno, elas são as condições de contorno, né, que a gente está mais tem conhecimento maior, né, que são as mais usuais, que são a continuidade dos potenciais e a continuidade dos campos, a continuidade da derivada dos potenciais. Mas essas condições não são suficientes para poder a gente encontrar uma solução. Além disso, a gente precisa obter uma outra condição de contorno, né? E a que a gente escolheu, né, decidiu usar foi a da corrente nas interfaces serem nulas. Isso significa o seguinte: você tem os semi-espaços, o eletrólito com os íons. Isso significa que os íons eles não penetram nos dielétricos, nas esferas, tá? Bem, então, para a gente encontrar esses coeficientes, a gente usa essas condições e obtém essas equações que a gente pode escrever de uma forma matricial. Tá? Só que, na verdade, o que a gente está interessado é nessa função D que a gente vai usar para chegar na nossa energia, né? E não exatamente encontrar esses coeficientes. Só que quando a gente faz todo esse caminho, né, para obter os coeficientes, a gente vê que para esse sistema, né, para essa solução, o determinante dessa matriz ela tem que ser nula. E ela vai ser nula justamente nas frequências que são permitidas, tá? Então, o determinante dessa matriz vai ser o nosso D, vai ser o D que a gente precisa para poder encontrar energia. Tá? O D que a gente obteve, levando em consideração a aproximação de ômega tendendo a zero, ou seja, a gente está levando em consideração a influência só de ômega tendendo a zero, porque a gente está num regime quase estático. A gente vai obter uma fórmula com essa cara, onde a gente pode separar em duas partes. A primeira parte, essa daqui a gente vai chamar de módulos do tipo 1, ela está de acordo com a literatura dos cálculos desenvolvidos do Parseedia, aquele que eu expliquei, em que ele leva em consideração que a densidade de íons ela é descrita pela distribuição de Boltzmann, ou seja, ele leva em consideração a localidade do sistema. Ele chega numa função D que tem exatamente essa estrutura, né, essa fórmula. Mas surge essa outra parte, né, que a gente vai chamar de módulos do tipo 2, que é o resultado não usual, o resultado diferente que aparece quando a gente usa o modelo hidrodinâmico. Né? Então, a gente tem aqui, né, esse slide, na verdade, não é necessário. Tem, então, o D usando a distribuição de Boltzmann, resolvendo a equação de Poisson-Boltzmann,
e o do tipo D usando o modelo hidrodinâmico. Então, para vocês entenderem melhor, né, a diferença, né, que surgiu usando os modelos, verem que realmente as respostas, né, foram diferentes, eu coloquei para vocês aqui o gráfico usando a energia, ou seja, pegando esse D que a gente obteve e calculando a energia e pegando o D do Parseedia, sem o termo, né, diferente que aparece, calculando a energia, e aqui está plotada a energia por unidade de área, por distância entre os semi-espaços, tá? E você vê que o comportamento dessas duas curvas são diferentes. A de laranja é sem um termo, sem esse termo novo, né, que é o que o Parseedia encontrou, e o azul é com esse termo novo, usando o modelo hidrodinâmico. Bem, então, possíveis trabalhos futuros, né, calcular essa função D, mas usando a interação retardada. Realizar os cálculos considerando esferas ao invés de semi-espaços e comparar os resultados teóricos com os experimentais. Na verdade, a gente considerar esferas, né, para realizar esses cálculos, ao invés de planos, essas contas já estão em andamento, né, mas ainda em processo de execução. É isso, gente. Simplificando o assunto, é o que eu tenho para apresentar para vocês. Obrigada. Eu pensei em falar de Lipschitz e do princípio e da rotação de Wick. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Eu não sei se eu entendi, uma coisa não ficou muito clara para mim. Esse modelo de você considerar os íons no eletrólito e construir uma densidade de probabilidade para eles, você considera a posição deles sendo aleatória, mas eles são estáticos no meio? Não, eles não são. Então, esse modelo hidrodinâmico considera que os íons não são estáticos. Considera que eles estão se movimentando e que existem forças agindo sobre ele. E as forças que são consideradas são essas três forças, né? Ou seja, eles se movimentam devido à ação dessas três forças. Diferente do modelo usando a distribuição de Boltzmann. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer novamente a mãe. Todo mundo assinou a lista?